É. Tempo. Oi, meu nome é Rafael, eu sou designer, pesquisador e professor na Estácio São Luís. Esse é um quadro do projeto É Elas, que agora faz parte do nosso canal no YouTube. E sendo um projeto do Elas, que é atualmente coordenado por mim, pela professora Larissa, do eixo jurídico, os professores Irlon, do eixo saúde, Irã, da psicologia e Gabriel, do eixo gestão. Hoje abrimos as discussões a partir da estreia desse canal, né? E o tema do vídeo de hoje é Mulheres e Empreendedorismo. Para isso, a gente conta com a presença da professora Perla. Muito obrigado mais uma vez por participar, Perla. Perla Maria Berwanger é administradora, especialista em gestão estratégica de mercado e mestre em cultura e sociedade pela UFMA, correto, professora? E pesquisa, educação e tecnologias. Perla, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, por estar sempre presente nos nossos conteúdos do EELAS. Hum. E, bom, passo a palavra a você, por favor. Ô, Rafael, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela lembrança, sempre muito afetuosa, cheia de carinho, de muito comprometimento com esse trabalho do Elas. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, imagina. Bom, então, vamos às perguntas, né? Vamos lá. A nossa proposta aqui é fazer uma discussão em que a gente comece a trazer os assuntos que são mais recorrentes no nosso projeto de extensão. Uhum. E aí, como a gente passa sempre pelo empreendedorismo, né, fazendo um movimento com toda essa comunidade de mulheres do município de São Luís e alguns adjacentes, a gente vai trazendo alguns temas relacionados ao empreendedorismo e mulheridades, né, e essa relação. Bom, Perla, levando em conta, né, o escopo dessa pesquisa, desse projeto Elas, que você já conhece, Sim. como que você vê de uma maneira macro esse empreendedorismo aqui em São Luís? Professor Rafael, eu Rafael, adorei o termo mulheridades. Sim, mulheridades. Bom, em relação ao escopo do empreendedorismo no Maranhão, especialmente aqui na ilha, vamos falar assim, porque aqui em São Luís é um lugar abrangente, né? E a gente não fala de empreendedorismo só em São Luís, na capital. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala do comportamento em relação ao risco. certo. Porque empreender, a gente tem esse hábito de achar que empreendedorismo é quem tem uma empresa. Ok, E, na verdade, empreender tem mais a ver com um comportamento de assumir risco, de gostar de desafios, do que com montar um empreendimento de sucesso. ok, É possível ser empreendedor na sala de aula, na política, no setor público, no esporte. Em vários lugares é possível empreender, porque, de novo, tem a ver mais com um comportamento do que com uma finalidade. Em relação à pergunta, né, do escopo do empreendedorismo aqui no nosso estado, a gente percebe, em relação especialmente às mulheres, que as mulheres empreendedoras, elas são aquelas mulheres que têm um perfil de arrimo de família. ok, São as mulheres que normalmente sustentam a casa a partir da cozinha. Essas mulheres, elas têm vários perfis, né? A mãe, a doméstica, a empresária, a, a servidora. Então, a uhum. gente tem várias camadas dentro a partir desse marcador empreendedorismo. Então, vamos começar do mais, do mais Simples. simples, né? Simples seria a palavra? Mas Seria, né? vamos colocar no primeiro alicerce, né? Ok, O empreendedor, a mulher empreendedora que está ali no chão de fábrica, que usa a casa dela, a cozinha dela, o fogão, como esse a, espaço de a trabalho mão de obra da da família, né? família, Os sim. filhos para empreender. A gente tem aqui em São Luís um grupo enorme de mulheres que trabalha, que acorda 4, 5 horas da manhã, 2 horas da manhã, que começam a trabalhar tem muita gente fazendo isso, que moram ali pelos bairros da Raposa, Ok, sei, Passo do Lumiar. sim. Elas saem de casa, dos seus locais, do seu lar, no nascer do dia e vêm aqui para a capital, né, para São Luís, para frente de grandes empreendimentos, grandes obras. E elas trabalham servindo café da manhã para os operários dessas obras. Sim. A gente fica assim se perguntando como assim? São mulheres praticamente invisíveis. Elas não têm registro, a maioria não tem registro, nunca teve nenhum registro, tem baixíssima escolaridade, mas elas sabem cozinhar. Porque, né, como a mulher praticamente ela nasceu, foi formada
dentro da lógica de cuidar da família. E cuidar da família é fazer o básico. Implica saber cozinhar, saber limpar, saber cuidar. Então, praticamente, mesmo não tendo instrução, educação técnica, elas sabem fazer isso. Elas sabem cuidar, elas sabem cozinhar e elas usam essas habilidades que elas têm para sustentar a família. Vindo para uma outra camada, a gente também tem as mulheres que trabalham como gestoras, as tecnólogas, que aí essa já tem um nível de escolaridade de técnico ou graduação, bacharelado. Certo. E elas já disputam é a palavra mesmo, porque elas vão para o mercado de trabalho disputar espaços de trabalho com outras mulheres e homens. Então, essas mulheres, elas têm um conhecimento técnico, muitas vezes elas têm 2, 3 jornadas de trabalho, a jornada de trabalho em casa, a jornada de trabalho no trabalho e a jornada de trabalho na escola ou na faculdade, e que às vezes é trocado por esse retorno para o lar para dar continuidade aos cuidados da família. E a gente tem a mulher que já tem graduação, pós-graduação, que normalmente tem um cargo estável, um salário estável. Essas mulheres, esses grupamentos de mulheres, são mulheres que normalmente estudaram mais, têm uma remuneração qualificada, né? Elas têm uma qualificação maior em relação à remuneração também. E essas mulheres, elas praticamente não têm tempo, porque como elas têm dinheiro para contratar uma empregada doméstica, uma diarista, elas abdicam desses cuidados em relação à troca, né? Eu te pago, contrato uma pessoa para cuidar da minha família, cuidar da roupa, da casa, dos filhos até, e se mantém dentro dessa lógica de arrimo também, muitas vezes, de família, mas ela não necessariamente, quando ela retorna para o lar, ela tem que se preocupar com esses afazeres da casa, porque já existe alguém que faz isso por elas. Não de forma gratuita, né? Ela contrata essas outras mulheres para fazer esse tipo de prestação de serviço, né? Perfeito. Então, ela é uma pessoa que é empregada e ela emprega uma outra pessoa para fazer aquilo que a maioria das mulheres normalmente faz, que nem a gente estava falando no nível de alicerce, no primeiro nível, aquela mulher que acorda de madrugada, produz lanche, comida, sai da sua casa e vai vender na porta da construção, e quando retorna para o seu lar, ela tem que dar continuidade a esses afazeres. Eu gostaria de retomar um dos pontos, que vai precisamente algumas coisas que eu conheço da professora Raquel Noronha, que é designer, pesquisadora, professora da UFMA, inclusive um beijo, Raquel, maravilhosa, que eu lembro de várias discussões do trabalho de Raquel que falava dessas mulheres que mantinham, né, de certa forma, a renda da casa com esses saberes que faziam essas coisas, que produziam para vender, mas ao mesmo tempo que isso trazia esse empoderamento, essa sustentabilidade, com muitas aspas, financeira, trazia algum dinheiro para dentro de casa, as mantinha em aprisionamento. Porque ela acaba tendo aquela única fonte de renda, e aí ela tem que fazer toda essa manobra para dar conta da finança, da casa, da família, e aí fica aquele ciclo de aprisionamento, né? Não deixa de ser, né? A Silvia Federici, ela fala sobre isso, que a mulher, ela acaba sendo a espinha dorsal do sistema do capitalismo, porque ao mesmo tempo que ela, de alguma forma, se empodera com a renda que ela adquire, com o trabalho, os saberes ancestrais, né? Sim. Seja ele cozinhar, cerâmica, qualquer atividade de artesanato manual, que é uma habilidade dessas mulheres, ela, ao ter essa renda, ela tem uma emancipação emocional, psicológica, mas ela também se aprisiona dentro desse próprio sistema. Sim. Porque uma mulher que trabalha da hora que o sol praticamente nasce até a hora que o sol se põe, ela não tem condição de escolher. Não tem escolha. Ela está presa dentro de uma escolha que é a escolha mínima para dar sustento para ela.
E a gente não está falando de uma renda gigante de, sei lá, 5.000 reais. A gente está falando de renda de 600 reais, 1.000 reais, que é o que elas conseguem Sim. garantir, gerar para sustento da família durante um mês. Isso. Só que ela vive de centavos, de Sim. pequenos reais diários, que muitas vezes o que ela arrecada, o que ela consegue vender na madrugada de lanche, de alimento, do que ela é capaz de produzir, aquilo serve para ela comprar outros mantimentos, para gerar outros produtos, para no outro dia ela sair de novo de casa na madrugada. É um ciclo gigante, vicioso, e ela é prisioneira desse ciclo. E essa mulher, normalmente, né, como a Silvia Federici fala, que a mulher ela estrutura o capitalismo, porque é a mulher cuidando da casa, é a mulher cuidando do lar, da família, ela dá a possibilidade do homem ir para o mercado, de alguma forma se emancipar financeiramente. Ele se emancipando financeiramente não significa dizer que vai colocar ela tutelada. Sim. Ele se emancipa financeiramente e o que ele dá para casa, isso fica muito a critério dos acordos entre esses casais, Sim. né? Sim. Mas a mulher continua lá, limpando, passando, cuidando e com zero remuneração, que é a Que é o grande trabalho, crítica do sim. trabalho da Que é um Silvia, né? trabalho doméstico invisível, né? É muito interessante essa história que foi até tema, né, da prova do Enem, quem cuida de quem cuida. Então, a gente percebe que elas não são cuidadas por ninguém, nem mesmo por elas, porque elas acabam não tendo dinheiro para cuidar de si, e o que elas conseguem garantir é o básico dentro de uma estrutura mínima de vida para a família, para os familiares, né? Perfeito, Perla, perfeito. Bom, dos desafios gerais, né? Quais seriam, né, os principais desafios que as mulheres... Você já até trouxe alguns, né, de fato, que você vê aqui, mercado de São Luís. Você tem uma experiência de estabelecer processos para empresas, Uhum, né? sim. Então você consegue observar dentro do seu escopo alguns, talvez até alguns outros, porque chega para a gente, né? Então, como que você vê? Quais são esses principais desafios no empreendedorismo pelas mulheres aqui em São Luís, Maranhão? A gente a gente percebe esses desafios nas falas das mulheres, né? Quando a gente faz processo seletivo, por exemplo, Quais é, mulheres? As com as, empreendedoras ou as que são quando a empregadas? gente, processo seletivo, a gente tem do nível mais básico ao nível gerencial, por Ok, exemplo. Inclusive, nesse certo. instante, eu estou atrás de uma gerente para um negócio aí. Sim, ok. Sabemos. Sabe? Então, quando, por exemplo, a gente procurar uma pessoa para ocupar um cargo de limpeza. Certo. Normalmente, os candidatos que se têm atração por esse cargo são mulheres. Ok. Por que Ou a esse cargo é pergunta? destinado às mulheres, né? Primariamente. Existe uma escolha não falada, Velada, velada, não dita, mas silenciosa, estabelecida. estabelecida, que há preferência por mulheres. E por que a gente Ah, encontra mas a essas resposta é meio preferências, né? óbvia, né? Porque a mulher é mais comprometida, porque a mulher é mais cuidadosa, porque a mulher Porque é um trabalho de submissão. porque também é um trabalho de submissão, de invisibilidade, de silenciamento. Sim. Então, todas essas De características vulnerabilidade. de extrema vulnerabilidade. Então, essa vulnerabilidade, ela perpassa vários marcadores, Sim. né? O marcador da sexualidade, o marcador social, o marcador intelectual e cognitivo, enfim, são muitos marcadores. Atravessa muita coisa. Então, a gente percebe que esses cargos, quando a gente procura candidatos para esse tipo de trabalho, normalmente são mulheres que se apresentam. Poucos são os homens. Então, a gente tem assim, eu tenho uma vaga para limpeza geral, eu tenho 10 mulheres e 2 homens candidatos. E aí, quando a gente vai perguntar para ela por que que ela está naquele cargo, por que que ela está buscando esse cargo, elas querem estabilidade. Agora, eu te pergunto, como é que a gente dá estabilidade com salário mínimo? Não existe. Não tem, né? O Não salário existe. mínimo hoje está 1.000 e... Mil e nem, trezentos, 1.400 nem no me lembro máximo. assim, quanto que tá. Mas assim, desses 1.300, quanto de fato ela recebe? Nossa, né? Descontado. Não. Então, eu pergunto, o que você imagina na sua vida daqui a 3, 5 anos? Você consegue pensar em estudar, em fazer algum tipo de capacitação? Elas falam, se eu trabalho, eu estudo.
Eu não tenho como fazer as duas Não coisas. tem como. Elas não conseguem se imaginar num futuro de médio prazo, que são 2, 3 anos. Além de tudo, seria caro para essa pessoa ter essas duas Pois possibilidades. é, eu vou Porque tem que se receber, deslocar, tem que se alimentar. eu vou receber um salário mínimo, aí eu vou ter, quanto que custa a mensalidade de uma faculdade? Sim. Quanto custa eu todo dia sair do trabalho e ir para a Almoçar fora de faculdade, casa. isso, me alimentar Transporte. fora e ainda ter que retornar para casa para estudar e cuidar dos afazeres da casa. Exato. São tantos desafios que a gente não consegue nem assim elencar, porque a lista é praticamente Ela é infinita. infinita. Então a gente tem desafios de tempo, desafios da própria imagem que essa mulher tem dela dentro desse contexto social. Ela não consegue se imaginar fazendo algo diferente daquilo que ela já faz. E elas também ainda têm isso de se acomodarem. Chegam num ponto da vida, da idade delas, que elas não conseguem mais se imaginar fazendo outra coisa. É triste, mas É um engendramento, né? acaba sendo Eu queria retomar um isso. outro ponto. Existe no imaginário uma mulher da limpeza, a tia da limpeza. A gente sempre categoriza desse jeito, né? Existe. É um Ela estereótipo. existe, essa figura existe, Existe. né? É interessante como essa relação pessoa, sujeito-trabalho, né? Sujeito ambos, né? Uhum. Homem e mulher, enfim. Essa relação, né? De subalternidade, de diferença de poder, né? Dessas pequenicíssimas coisas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso. Como que você percebe essas coisas? Porque tipo, você fala que você contrata essas pessoas. Contrato. Como é que você chega, por exemplo, nessas pessoas? Como é que essas pessoas chegam para você? Uhum. Como é que essa galera que é do empreendedorismo, vamos pensar no nível de um poder aquisitivo mais elevado, consegue pensar, nossa, Perla, eu gostaria de contratar uma moça da limpeza. Por que a moça da limpeza? Eu sempre Você tem eu como faço essa argumentar pergunta isso? às vezes, sabe? Mas por que uma moça da limpeza? Por que não um moço da limpeza? Porque a Que ele tia é existe sempre a também. tia do lanche, a tia da A tia do limpeza, né? lanche. Na É escola a sempre gente uma conhece a tia do mulher. lanche, sim. E, de novo, eu penso que isso é uma construção social que vem de tão longe, porque quando era criança, eu me lembro sempre de uma tia, a Não, tia que limpa, eu né? também. Na minha escola, Rarissimamente a gente vê um tio da limpeza. sim. Né, mas isso também tem muito a ver com o perfil do tamanho do negócio. Negócios menores, empreendimentos menores, com até 20, 30 funcionários e parceiros de trabalho, há uma tendência de sempre ser uma mulher. E negócios Curioso. maiores, Essa coisa é dissolvida. ela é dissolvida. Tá. Vamos lembrar aqui a Estácio. A gente está aqui na Estácio. Quando a gente lembra Tá. na limpeza, a gente vê homens e mulheres trabalhando. São Ok, empresas, sim. é um serviço terceirizado, É um terceirizado, exato. mas você vê homens e mulheres Só uma observação, na UFMA também é terceirizado. Tá sabendo também. disso? Antes eles eram concursados. Mas hoje já faz tempo que é terceirizado. Desde quando eu Nossa. estava no mestrado já era terceirizado. É. E é interessante quando a gente vê essa terceirização, como isso pulverizou. Saiu da mulher Entendo. e agora tem homens, mulheres. Borrou as fronteiras e tá todo mundo. Isso é bem interessante. E eu faço sempre uma brincadeira que é muito séria com os meus estudantes, né, de graduação. Eu sempre pergunto, vocês conhecem a dona Edna ou o seu Paulo? Aí todo mundo, não. Quem são essas pessoas? Eu É falo, um pois autor, é uma acabou autora. de entrar aqui e vocês não Não viram. E aí eu me lembro que uma vez eu convoquei meus estudantes a todos a cumprimentarem Dona Edna aqui na Estácio. Maravilhoso. E aí Dona Edna, toda vez que ela me vê, ela Nossa, ela deve ficar sorri. com vergonha, tímida. Sim, Ela, né? professora, Vê por que isso. tu fez isso? Eu falei, gente, essa é a Dona Edna, ela chegou aqui para limpar a nossa sala porque vocês deixam bagunçado. Imagina se não existisse a Dona Edna aqui na instituição. Ela é a tia da limpeza Ela e é ela a não é tia da tia de vocês limpeza, e ela né? merece respeito. Aí teve uma vez eu falei para os meus alunos, por favor, uma salva de palma para Dona Edna. Aí todo mundo, Aí Dona Edna ficou assim, meio constrangida. Sim, imagino. Eu falei, Dona Edna, eu só quero lhe agradecer por todo o seu serviço prestado aqui na instituição. Aí é tipo assim, a gente vai quebrando esses
esses engessamentos, esses Sim. pensamentos e dando visibilidade para essas pessoas, né? Perfeito. Porque eu penso que muitas vezes a invisibilidade, a, o silenciamento desses sujeitos, eles têm muito a ver com o comportamento dos gestores. Se os Ok. gestores são pessoas que cumprimentam, que fazem reverência para esse tipo de trabalho, que respeitam, porque é um trabalho como outro qualquer. Sim, É um é trabalho, compreensível. Sim, né? sim. O que acontece é que eu sou professora, sou docente numa instituição, mas a tia da limpeza, se ela não está ali, quem que vai limpar a sala? A gente não tem o hábito dos japoneses de botar os estudantes para organizar e limpar a sala, Eu fiz isso nesse último semestre com os né? meus alunos, Eu eles vi não aquele gostaram. Eu disse, dia. nós vamos limpar, por favor, né? E todo mundo, como assim? Depois que bagunçou tudo, É, vamos limpar. A gente encontrou nós não temos limpo, empregados aqui, faz né? parte do 5S, né? Que Sim, por favor. Então, eu penso que tem muito a ver com esse comportamento de nós que estamos no nível de tático ou no nível operacional, a gente precisa criar a cultura de dar bom dia, dar boa tarde, de chamar a pessoa pelo nome, não de tia da limpeza, Pois é. mas dona Edna. Boa tarde, qual é o seu nome? Seu Paulo, seu Pedro. Tem uma galera que gosta de ser chamado pelo Não é nome. carinho chamar de tia, Não é tio. caminho, é falta de É falta de respeito. Chamar respeito. pelo nome é respeitoso, Lógico, né? sim. Dona Edna, a senhora pode me ajudar aqui? Ou fulano de tal, qual é seu nome? As pessoas têm nome para que elas sejam chamadas por eles, Exato. né? Foi-se a época de ser carinhoso, que no meu ponto de vista hoje é um desdém, é um desrespeito Isso chamar vem de uma tradição meio colonial, né? colonial, misoginia, falta de respeito, falta de educação, basicamente. Aproveitando esse gancho, eu acho que cabe agora a gente discutir nessa coisa da representação. Representação, liderança, né? Representação e liderança e desigualdade salarial. Acho que são duas coisas que andam muito juntas. Assim, Como que você vê isso nesse empreendedorismo? a gente percebe que dentro do empreendedorismo das mulheres que trabalham no alicerce do sistema, né? As donas de casa, as mulheres empreendedoras que cuidam e que trabalham dentro da cozinha e que sustentam a sua família, a gente percebe que a liderança normalmente são elas mesmas. Certo. Elas são suas próprias líderes, né? Até porque elas não têm, na maioria das vezes, a figura do homem dentro de casa. Mas um porém, essa representação ou essa construção dessa liderança para uma pessoa que não tem esse entendimento. O que a gente acaba de discutir é muito importante. Uhum, E a gente sabe como se constitui esse discurso de a tia do lanche. uhum. Será que, de repente, sem esse entendimento, talvez não seja na liderança isso que eu vou acabar de falar, mas esse entendimento de que a tia do lanche não é uma tia, a Joana que faz a limpeza, uma outra mulher nessa função, reconhece aquela mulher que está na função de limpeza, enquanto essa outra mulher está numa situação de liderança, sem esse entendimento. O que que tu consegues, assim, dizer sobre isso, por exemplo? Meninos, Não sei se eu fui claro. eu acho que eu Conseguiu entendi. pegar a Vou coisa? tentar, Eu vou derivei tentar. tanto, né? Porque eu fiquei assim pensando, como será que isso se vê? Você, Perla, professora, você, Perla, gestora ou consultora de negócios, Uhum, que é mais ou menos o que você faz. uhum. Se não foi isso, você pode me corrigir. Não, tudo bem, tá Mas certo. você vê uma Joana que você contrata para uma empresa, Uhum, né? Imagina a Perla sem esse entendimento de que Joana é Joana e não a tia da uhum. limpeza, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui interessante que acontece nos processos seletivos, né? No processo seletivo, quando eu contrato mulheres, é muito delicado eu perguntar para essa mulher se ela tem filho e quem fica Por com quê? ele. Por quê? Porque olha só, quando eu pergunto, você tem filho? Tenho. Quantos? 2, 3. Quem fica com eles? Ah, minha tia, meu pai, minha mãe. Quando você diz isso para mim, você está dizendo para mim que eu posso faltar. Eu não consigo pegar o porquê da coisa. Me Entende? explica, não Então, entendi. se você tem um filho ou dois filhos e Certo, você por você, ok, quem vai ficar com seu filho enquanto tu tá trabalhando? entendi, Tu vai botar ele na creche? Tu entendi. vai faltar quantos dias por mês
dentro das atividades que você está destinado a fazer? Entendi. É muito delicado perguntar isso. E, ao mesmo tempo, a gente precisa dar uma oportunidade para essa mulher trabalhar. Sim, naturalmente. Porque essa mulher, muitas vezes, o trabalho vai fazer com que ela se liberte de uma relação tóxica. Vai Sim. fazer com que ela se emancipe emocionalmente Sim, dentro de um consiga ter uma relacionamento. folga daquela figura de mãe, porque Exatamente. não é uma coisa 24 por 24. E Não deixa de existir uma mulher para existir uma mãe, não, ela continua sendo uma mulher, né? né? Como eu falo com minhas estudantes que têm filho pequeno, que não, eu tenho que desistir, eu vou desistir. Eu falei, não, traga a criança para a faculdade. Eu falei, gente, eu fui uma mãe que entrava na faculdade e colocava Afonso pequenininho sentado na cadeira, enquanto o professor dava aula, e meus colegas todos me ajudavam com ele, porque eu era essa mulher sem ter rede de apoio. Afonso é o filho dela, que não é nada pequenininho hoje, né? já é um homem. Gigantão. Então, assim, a mulher precisa de uma rede de apoio, seja amigo, seja a própria instituição, com creche, com um lugar que ela consiga deixar o filho dela minimamente com segurança. Então são muitas camadas de debate e de problema. Outra coisa, como tu me perguntou, como é que essa mulher chega em mim? Ok. Eu Sim. tenho aqui uma vaga para uma função de limpeza. Como é que eu consigo divulgar e trazer, colocar uma pessoa dentro dessa vaga? A gente tem os canais de distribuição, onde a gente coloca os anúncios para esse tipo de Ok. vaga, As que são plataformas as online? plataformas. Às vezes tem murais, assim. Recrutadores? É. Não. Sim, E tudo. tem os QI, quem indica. Quem indica? São Luís Maranhão. Acho que isso é uma coisa Eu acho que do país inteiro, né? porque uma coisa que eu aprendi quando eu era estudante de administração, que falavam assim, quem indica é bom, mas tu nunca vai ficar por quem indica. Ah, não tem como. O indicar é só um passaporte, Sim, é sim. só uma via de um acesso, facilitador. um facilitador. Mas quem vai se manter ali é você. É você. É a sua competência, é a sua dedicação. E aí, menino, isso gera de novo outro grande. Que caso não exista, compromete você e quem indicou. Hoje tem muita gente que tem dificuldade de indicar com medo de a pessoa se responsabilizar por aquela indicação. Com certeza. E não precisa ser assim. Porque aquela pessoa ela vai entrar num processo seletivo, ela vai fazer um treinamento, ela vai receber uma cultura da empresa e se ela não se ajustar, aí que ela sai. Sim. Então, recentemente, eu fiz um trabalho de recrutamento e seleção com uma equipe gigante, de mais de 20 pessoas, e eu precisei de pessoas para trabalhar com limpeza, com copa, e eu fui muito no quem indica. Muitas pessoas vieram pelo anúncio, mas outros tantos vieram por indicação. Fulano precisa, Então, fulana precisa. exatamente, já tem experiência nisso, já está num lugar e sim. não está gostando muito daquela empresa, ela queria sair. Então, muitas vezes a pessoa ela vem com uma indicação por não mais se ajustar à cultura daquele lugar, porque o salário ele permanece praticamente o mesmo. Entendo. A cultura daquele lugar que ela está, muitas vezes não condiz mais com a percepção que ela tem dela naquele ambiente, então ela quer sair. Porque o salário, de novo, o salário é o mesmo, é um salário básico, que é para todo mundo dessa categoria, não muda nada. É o salário, a alimentação, a parte da alimentação, uma ajuda de custo para transporte. É isso. Então, a cultura da empresa, ela diz se aquela pessoa, aquele sujeito, ele se mantém ali ou não. E aí, como é que eu faço essa seleção para essas mulheres, né? Eu tento ser muito honesta. E eu falo para elas que em 3 meses a gente percebe se a pessoa ela consegue se manter ali ou não. Porque uma pessoa que já tem experiência dentro daquilo que ela faz, ela tem também vícios. Com certeza. Uma pessoa que tem pouca experiência e ela quer muito uma oportunidade para trabalhar, ela vai fazer de tudo para trabalhar. O problema é que muitas vezes também o empreendimento, ele também tipo assim, eu não quero alguém viciado, eu quero alguém que está cheio de gás e de energia, querendo dar o sangue. Sim. E é nessa palavra, nessa frase de dar o sangue, que essa pessoa E cheia... abusos acontecem. Abusos acontecem, violências psicológicas, assédios morais acontecem. Essa falta de repertório, ela proporciona, naturalmente, né? Que a pessoa esteja suscetível a receber uma coisa, processar aquilo, internalizar aquilo
e passar por isso numa cultura organizacional que às vezes é gigantesco e que não é um problema de uma pessoa, nem duas, é um sistema que se forma, Uma né? cultura, ela nunca é uma pessoa, Exato, né? ela não está numa figura, Não, é num um ser humano. contexto Sim, social por vários outros sujeitos que compõem esse sim. contexto, cada um com suas visões de mundo, com suas fragilidades, seus pontos fortes, seus sonhos. E que é necessário muita observação para poder identificar se uma pessoa, né? Costuma falar de colaborador, eu não suporto essas Eu também palavras, não gosto, é mas, empregado mas uma pessoa mesmo. que trabalha, exato, Uhum. um empregado, um funcionário que está trabalhando, que está sofrendo por Sim. isso. Então, é difícil, né? E Por hoje, mais canais que existam. e hoje a gente vê em todo tipo de empreendimento, micro, médio, grande empreendimento, o assédio moral. Sim, E esse assédio moral, ele tem a ver com cultura organizacional. sim, O assédio moral, ele, de novo, não tem a ver com uma pessoa, mas sim, com uma cultura. E sim. essa cultura, ela é composta por vários elementos, Que é né? trazido de fora, que é internalizado, sim. Valores, subjetividades diversas, padrões, diretrizes que são replicadas de sujeito em sujeito, né? E vai Sim. compondo esse ambiente, muitas vezes nocivo, que prejudica, invisibiliza, violenta, diminui, assedia esses trabalhadores. Suprime essa representação, né? É. Bom, com isso a gente acaba atravessando uma série de tópicos que eu elenquei aqui, então acho que a gente pode pular um pouquinho. Bom, então, dando um salto, né, um pouco mais para frente, como que você consegue ver o futuro desse empreendedorismo? O que é que você vê que muda, ou que deixa de acontecer, ou que é trazido, incorporado para esse empreendedorismo, de uma forma geral, como você preferir? Rafael, hoje quando a É uma gente pergunta muito hoje quando ambiciosa. não é uma pergunta muito real, né? Hoje quando a gente fala de futuro das carreiras, a gente está vivendo hoje um momento de transição de um paradigma dominante, que é esse paradigma da presencialidade, né, das coisas. E a gente tem conhecido as inteligências artificiais, Ok, automação, robótica. E eu sempre fico me perguntando, a gente vê onde que isso vai parar. A gente, até um ano atrás, a gente entrava numa Renner da vida, a gente via um balcão enorme com vários guichês de atendimento, várias pessoas atendendo, balconistas, né, fechando a conta. certo, certo. Se a gente entra hoje numa Renner, mesmo falando, não devia, né, mas enfim, Bom, precisamos dar ocorre. exemplos, né? Então a gente olha, a gente vê um ou dois guichês de atendimento e 3 ou 4 pontos de autoatendimento. Ah, sim, sim. Se a gente para pensar nessas carreiras do futuro, a gente fala assim, mas as pessoas elas precisam se qualificar porque vai ter espaço para todo mundo. Eu não acredito que tem espaço. Eu Entendo. acredito que hoje a gente está vivendo um momento social que quantas pessoas, quantos estudantes formados as instituições do Brasil colocam no mercado? São é muita gente. E aí eu me pergunto, tem espaço para todo mundo? Entendo. Se a gente parar para pensar e daqui a 5, 10, 15, 20 anos, onde estarão essas pessoas? Quando eu lembro quando eu me formei, não se falava de inteligência artificial como a gente fala hoje. Sim. Não falava de automação como a gente vê hoje. Não falava das profissões que existem hoje. E quando eu lembro dos meus colegas de turma, eu fico me perguntando onde que eles Onde estão. eles estão? Muita gente mudou de área, Sim. muita gente virou servidor público, muita gente virou empreendedor, muita gente não está trabalhando. Talvez essa seja uma luz no fim do túnel, se é que existe fim, se é que existe túnel. Mas essa talvez seja uma perspectiva de que todas essas coisas não estão determinantes. Por exemplo, isso que você passou com seus colegas de graduação, Graduação. tanto de graduação quanto de mestrado e especialização. Vamos colocar todo Uhum, mundo no mesmo balaio? Comigo aconteceu igual. Eu me uhum. pergunto, agora que você traz essa discussão, se isso é corriqueiro ou se isso sempre aconteceu. Porque vejamos, naturalmente não tem como absorver todo mundo. Sim. Assim como um Estado, por exemplo, não tem como atender a todos os minorizados e todas as demandas da população.
Entendemos isso, né? E a gente discute o Estado num outro momento, quem sabe num outro vídeo, É, que é muito pertinente. sim. Mas, de repente, o que esteja colocado ali é que essa pessoa que fez essa formação, talvez ela não use aquilo para a vida. E ela aplique isso num Como outro muita campo. gente não usa, né? Exato. Eu, por exemplo, eu fiz letras até nono ano, sei lá. Uhum, Não, nono período, não lembro mais. E aí eu desisti. Eu poderia ter insistido naquilo, né? uhum. E aí eu tive um hiato e tal, fui fazer design. Fiz design e fiquei assim, ué, as voltas com aquilo, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mercado de São Luís, nós temos agência de publicidade, Uhum. pequenos espaços que estão investindo um pouco mais em design, etc. Mas eu, de fato, eu percebi, nossa, será que existe um além? Os meus colegas de graduação não fazem design, fazem marketing, Uhum. fazem publicidade, sabe? Essa tua fala ela é interessante porque a gente para e pensa no contexto social que a gente tinha na nossa época e o Sim, contexto social que tem hoje. hoje, Porque a gente está falando, vamos voltar a falar daquele público que tem baixa escolarização. perfeito. Esse público que tem baixa escolarização hoje, ele certamente será o público que terá baixa escolarização daqui a 3 anos, quatro Ok, anos. ok. Continuarão Permanecerão. estáticos, né? Ok, Só que cada vez mais o mínimo que se exige para a contratação de uma pessoa é a graduação. perfeito. Bem colocado. E a graduação hoje não é nada. É. Ela é equivalente, por exemplo, a você ser alfabetizado ou não, É, sim, né? né? Sim, de uma forma geral, sim, né? Porque você é Você muito tem exigido. minimamente o conhecimento técnico, Técnico, o conceito, a que a ferramenta graduação para traz. lidar com Perfeito, aquela atividade. Fim. perfeito. Sim, Se você não tem aquilo, essas ferramentas, com que ferramenta você vai trabalhar? exato. Como é que você vai sustentar uma casa, uma família, se sustentar, roupa, comida, saúde, educação, Sim. sem esse ferramental, Sem esse esse mínimo. É básico, né? básico. É. Então, se a gente vê hoje um nível de pobreza gigante, que a gente já percebe isso nas violências de rua, nos pedintes de sinal, em qualquer favela ou grupo de pessoas que moram nessas invasões, se tu para conversar com essas pessoas, elas não têm praticamente nada de escolarização. Sim. Só que automaticamente, quando elas não têm isso, elas também se tornam vítimas do sistema. Sim. É A assim que uberização das funciona. coisas, a Um precarização ponto muito extrema do importante. Sim. trabalho. Por que essas pessoas elas vão para essas vias? Porque elas entendem que a única solução que elas têm para ter alguma coisa é se deixar ser violentado para ter o mínimo. Sim. E essa violência permitida, ela Facilitada. facilitada porque o sistema te achata, né, Sim. no nível de De praticamente não sobrar nada. nada. Então, tipo assim, eu não tenho nada, mas eu sou um cidadão com boa índole, eu quero sustentar de forma. Eu sou uma pessoa que preza pelo bem, eu não quero roubar, não quero matar, eu quero ser honesto como cidadão. O que é que eu preciso fazer para eu sustentar minimamente a minha família, meu filho, minha casa? Ele vai se colocar nessas situações porque é a única alternativa que ele tem. Sim. Mesmo é tipo, eu estou praticamente pagando para trabalhar, para eu não cair dentro da marginalização que o sistema me põe, me Eu coloca. acho a cada instante que a gente chega mais próximo desse vídeo sobre o Estado. Depois a gente discute sobre isso. E aí, então, quando a gente vê, né, essas situações todas onde, para onde que o mundo está indo, as profissões estão indo, o emprego está indo, Sim, a gente está cada vez mais visualizando um sistema com cada vez menos direitos. sim, Direitos trabalhistas, sim, com cada vez menos direitos, benefícios trabalhistas, né? E, de novo, o Estado é cada vez mais, cada vez menos dono das decisões, os grandes empreendimentos cada vez mais tendo
subsídio para existir, para contratar, para tirar, para enriquecer, Sim. usando o que nós temos de melhor, que são o nosso capital humano. Olha, sim, e de uma forma assim, uma coisa curiosa que a coisa da geração, né? É, ela é muito marcante, ela é muito decisiva, ela é muito presente, ela se faz muito presente, uma coisa muito robusta. E aí eu queria colocar uma coisa que eu tenho visto recentemente, que é uma coisa de rede social, mas eu acho uma reflexão muito válida. Uhum. Teve esses dias, já um pouco recente, uma fotografia do filho da Luciana Gimenez com o Mick Jagger. Hum. Do filho dele, Com eles. jovenzinho, Ah. né, formando e tal. E aí tinha uma mensagem pequenicíssima embaixo, criticando assim, olha, enquanto a classe pobre vai se dedicando aos TikToks da Uhum. vida, filho de fulaninho está se graduando. Mas isso é a Uhum. prova Uhum. de muita coisa, por mais meme que seja, né, por mais engraçado que seja, esteja ali, e provocador que seja, mas é muito isso, Uhum. sabe? É como que essa. Ah, você não precisa estudar, a profissão de futuro é isso. Ninguém sabe o futuro, O futuro é né? muito A incerto. gente não tem como prever. A nossa, a minha, né? A sua, Uhum. provavelmente, a sua geração, era aquela geração que você tinha que se formar o máximo possível para garantir que você tivesse uma sustentabilidade financeira, conseguisse custear a sua vida, enfim. A gente consegue, né, duramente, porque está tudo muito inflacionado, nós sabemos a situação atual. Mas e aí? Como será que depois essas pessoas, e sequer vão ter uma consciência crítica, uma base que a graduação pode te Não oferecer? tem como ter consciência Não tem crítica, pensamento como, crítico sem ter, sem ter acesso a essa sem ter educação, educação. Não né? dá. A gente sabe os problemas da escola, Sim. a gente sabe os problemas da própria graduação, Sim. né? Desse currículo extremamente tecnicista, etc. É uma Uhum. outra discussão. Mas e na ausência disso? Como é que essas pessoas vão garantir? Enfim, Não tem garantia, não há né? garantia, Não há nada está garantia. Não garantido. há garantia no meu ponto de vista, pode ser um ponto de vista pessimista, mas não há garantia no meu entendimento, assim, de futuro para ninguém. O niilismo a gente guarda para um próximo episódio. Eu vou só fazer voltar rapidão, porque tu tinha me perguntado sobre a história das lideranças, né? Tem uma pesquisa que foi feita recentemente, que está disponível até no gov.br, que diz que 19,1% das mulheres, 19% das mulheres recebem menos do que os homens, e tendo uma base de salário de R$ 5.387. É uma base interessante porque a gente Sim, percebe que a mulher ela não está concorrendo só com outra mulher, não, mas ela concorre especialmente com os homens. sim, E o mercado hoje tem tido políticas, né, diretrizes muito voltadas para a contratação de mulheres no quadro, ter um percentual de mulheres sim, contratadas sim, sim. dentro dessas grandes Perfeito, que é empresas, maravilhoso, né? sim. Mas a gente tem que entender o seguinte, que não são só números, não pode ser só Não é, não, números. não basta, um número não Não basta. pode. É. Então a gente tem que ficar atento o tempo inteiro, isso eu falo muito isso dentro da sala de aula com os meus estudantes, né, que a gente tem que desconfiar do que a gente lê hoje. Sim, isso é de que Porque ano, por exemplo? 2024? é março de 2024, né, que eu andei olhando. Então a gente percebe o seguinte, essas grandes empresas nacionais, multinacionais, transnacionais, elas divulgam muita coisa bonita, Ah, sim. que deixa a gente assim Nossa, que encantado com a legal. Não, cultura e existe um fundo tal. de verdade, mas não estamos tão Até interessados nisso, quanto né? de verdade é isso, Exato, né? né? Que Porque verdade que é essa? então, é muito interessante a gente ficar atento a esses anúncios de emprego, chamada de emprego, porque nem sempre aquilo que é divulgado é a cultura daquele local. Sim, sim, Isso vale para qualquer tipo de empresa, perfeito. da mais alicerçada, né, que são os microempreendimentos, pequenos empreendimentos, às multi e transnacionais. Porque essas chamadas que a gente vê o tempo inteiro que são muito bonitas, rebuscadas, com salários que brilham os olhos, né? A gente tem que estar atento quanto você precisa doar de si. Porque uma empresa que paga bem, ela vai exigir de você, não é só o seu suor, né? A gente sabe disso. Então é interessante ficar atento a essas chamadas e estudar anteriormente a candidatura para entender, conversar com as pessoas que estão ali, se você conhece, quem trabalha, como é que funciona realmente aquela empresa.
Porque muitas vezes é uma cortina de fumaça. Entendo. E aí, se você não fica atento a esses detalhes, né? Você pode sair dali queimado. Queimado no mercado, queimado. Quantas empresas a gente vê que tem uma cultura de misoginia, homofóbica, preconceituosa, e as pessoas que estão ali estão todas impossibilitadas de denúncia, Silenciadas, né? totalmente silenciadas. Silenciadas. Situações de trabalho de precarizado, salários abaixo do mercado e não conseguem dizer as situações que elas estão vivendo. Sim, isso é muito real. Né? Então a gente precisa estar atento a essas culturas antes de quanto que a gente está disposto, na verdade, a nos deixar violentar para viver dignamente. Sim. É uma Para viver com o pergunta. mínimo, né? Viver com o mínimo. Bom, Perla, de minha parte é isto. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que Eu deixo a agradeço. palavra com você se você quiser acrescentar alguma coisa. Eu quero falar aqui rapidamente sobre essas disciplinas extensionistas que a gente tem aqui na instituição. Elas são disciplinas que têm me deixado muito feliz, assim, com alguns resultados, né? Esse semestre eu tive uma disciplina extensionista de gerenciamento de projetos e na sala de aula a gente conseguiu trabalhar com as turmas em grupos, né? A gente dividiu a turma em grupos e eles trabalharam problemas reais dentro Certo. da sala de aula, Ok. que são as pontes que eu penso que a gente precisa criar na academia com o mercado de trabalho. Não Perfeito. ficar isolados dentro do Perfeito. academicismo, dentro da ciência, do fazer ciência. Eu penso que a academia, cada vez mais, ela precisa dialogar com o mercado de trabalho para que essas experiências sejam vivenciadas de forma a dar para esses estudantes futuros profissionais essa noção do que é real e a noção do como a academia pode contribuir para resolução de problema, como a academia ela pode ajudar esse estudante hoje a resolver problemas de forma efetiva, Perfeito. a partir das teorias, das ferramentas, dos conceitos e dos debates que a gente possibilita e que é possível criar dentro da sala de aula. Perfeito. Então, esse projeto que vocês trabalham aqui na instituição, como elas também, é um projeto que é instigante e também encantador, porque ele, de alguma forma, ele retorna para a sociedade, e especialmente para as mulheres, possibilidades de uma vida menos precarizada, Vidas mais vivíveis. vidas mais vivíveis. Sim. Bonito esse termo. É da Judith Butler, acabei de pegar emprestado. Mais Que uma bom. vez, obrigado, Perla. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até a próxima. Bora falar mais. Beijo. Beijo. Ficamos por aqui. Até mais.